Olá, bom dia, tudo bem? Brasa Dames, advogado criminalista. Contato 11 985 4271. Tá com medo de fazer o primeiro júri? O segundo? Talvez o terceiro? Do início? Fica com medo não. Vou te dar aqui uma receitinha, vou te dar algumas dicas aqui que você vai se encorajar bastante para fazer esse júri aí. Primeira dica, são várias, tá? Vai anotando aí. São várias dicas, na verdade. Vai anotando. Primeira dica, vá ao fórum. Vá ao fórum. Conheça lá o estacionamento, onde você vai deixar seu carro, a lanchonete para tomar o seu café, fazer o seu almoço, porque vai demorar. As coisas começam de manhã, terminam à tarde, às vezes termina só à noite, às vezes vai lá para o outro dia. Conheça alguns funcionários do fórum, onde é que fica o cartório, conheça lá a carceragem, local importante, a sala onde você vai conversar com o seu cliente, em segredo, só você e seu cliente. Assista ao menos 3 júris da mesma vara, é lógico, onde você vai trabalhar. Faça relatório do júri que você trabalhou lá, que você assistiu. Observe bem as palavras do promotor de justiça. Ele que vai pedir a condenação lá do seu cliente. Conheça a sentença do juiz, os seus pormenores. Analise lá 2, 3, 4 sentenças. Por quê? Para você ter aí um mapa mental do promotor e do juiz. Tire cópia integral do processo que você está atuando. Mais ou menos assim. Tire cópia integral. Faça essas anotações. Faça essas anotações aqui, olha, tá vendo? Faça essas anotações para ficar mais fácil para você na hora chegar lá e abrir onde você quiser. Se o promotor fizer alguma pergunta, o juiz fizer alguma pergunta, você vai direto lá, olha, relatório da investigação, página 39. Vai lá assim, ó. Denúncia do MP, página 87. Você já vai direto no assunto que você quer. Faça anotações nessa cópia. Anotações. Com a sua canetinha Bic lá, faça anotações. Essas anotações você vai usar no dia, pode ter certeza disso. Coloque, como eu falei, essas folhazinhas aqui lateral, post-its, coloca aí para ficar mais fácil para você. Dia antes do júri, 2 dias antes, 3 dias antes, faça a sua concentração. Igual aquela que os jogadores de futebol fazem, igual aquelas que os lutadores fazem. Faça a sua concentração para você se isole um pouco das pessoas, se isole um pouco da sociedade. Faça caminhadas em parque, ar livre e tal, mas não converse muito com pessoas. Faça concentração, comece a pensar no seu roteiro, o que você vai falar, qual vai ser o seu argumento, a sua tese de defesa. Faça o roteiro com linha de raciocínio. O que é essa linha de raciocínio? São as saudações do juiz, do promotor, do jurado, do advogado, da vítima, se estiver presente, do réu, se estiver presente, do funcionário, do público lá, no todo lá. É um roteirozinho lá. Ainda no roteiro, fale sobre os fatos, né? O que o MP colocou lá na denúncia, o que tem lá na pronúncia, né? Fale sobre os fatos. Os jurados, eles querem saber dos fatos. É isso que eles gostam de ouvir. Eles não têm conhecimento técnico. São pessoas comuns do povo. Não são técnicos em direito. Aqui não adianta você ficar falando de nulidade, de direito perdido, disso, daquilo. Não adianta. Você tem que ir direto nos fatos. E provas. Outra coisa importante aqui, nessa sua oratória aqui, é você falar sobre
Os quesitos. Falar sobre os quesitos. Os quesitos é uma coisa muito importante que você precisa falar para os jurados, explicar para os jurados o que eles vão responder quando o juiz fazer as perguntinhas lá na sala secreta. Faça um sumário do seu processo. Um sumário, igual um livro. Número de página, o que tem, um boletim de ocorrência, a denúncia, a pronúncia, né? A resposta, a acusação e etc. Faça tudo isso lá no seu sumário. Saindo um pouco aqui deste seu processo que você montou lá, faça leituras sobre no CPP, especificamente na parte do júri. Aquela parte lá que fala sobre a abertura do júri, sobre os quesitos, sobre negar ou não negar o jurado, sobre a instrução da audiência, as nulidades, o uso das algemas, o uso das roupas do acusado. Estude um pouco sobre o silêncio, se for negado, se não for negado. Então veja só, leia também o Código Penal, especificamente lá no seu artigo 121, que fala a respeito do homicídio, se ele é qualificado, se não é qualificado, né, quais são as qualificadoras. Leia com muita atenção o que vale agora. O que vale agora é a pronúncia. É ela que vale agora. A denúncia está lá atrás, agora é a pronúncia que vale. Olha, até aqui eu acho que eu já falei para você mais ou menos 11 itens. 11, 10 por aí. Leia o Código Penal, o Código Penal comentado sobre o seu caso, que fala sobre o seu caso. É homicídio qualificado por motivo fútil. O que é fútil? Né? E teve motivo? Não teve? Homicídio com causa de diminuição de pena, o que o pessoal chama aí de privilegiado. Não é privilegiado, é causa de diminuição de pena. Leia o Código Penal comentado que fala sobre o seu caso. Leia também a doutrina que fala sobre o seu caso. Indo lá para a sustentação, anote lá na hora do júri, que o MP estiver lá fazendo a sustentação dele, anote o que ele está falando lá. Anote as partes importantes. Daí, dessa sua anotação, com certeza vão surgir algumas teses de defesa que você vai usar ali logo em seguida. Depois que o MP falou, é você que vai falar. Você vai usar ali logo em seguida. Antes de tudo isso, treine pelo menos uma vez ao dia a oratória, a sua sustentação. Treine a sua oratória antes, para você destravar os problemas mentais, para você destravar a mandíbula, para você conseguir abrir e fechar a boca direitinho. Comece a fazer leituras colocando a caneta na boca, para você conseguir exercitar bem a sua língua. No dia do júri, antes da sua oratória, utilize as técnicas de oratória. Aquela técnica lá, olha, fica nessa posição do super-homem pelo menos 1 minuto, que você vai aumentar a sua vontade de fazer as coisas, a sua vontade de falar, né? Faça movimentos com a sua mandíbula, fazendo essas coisas assim, para você abrir e fechar a boca direitinho e conseguir falar à vontade. Quebre o gelo antes de você entrar lá no plenário. Quebre o gelo, perfeito? E aqui, senhores, uma parte interessante. Fale sobre a prova. O jurado, como eu disse, ele quer saber a respeito do fato e da prova. O jurado não quer saber lá da nulidade. Compare os depoimentos que levam à credibilidade da prova, né? Isso é muito importante.
Os jurados são pessoas leigas. Quando você compara um depoimento, olha, o fulano falou isso, o outro falou aquilo, então alguma coisa aqui está errado, alguma coisa aqui tem uma falsa verdade. Isso aí o jurado começa a anotar. Outra parte aqui interessante, no finalzinho, já entrando para o final, reserve um tempo da sua oratória, da sua sustentação, para você falar sobre os quesitos. Eduque os jurados a responder aquilo que você quer. Se você quer que responda sim, você tem que educar o jurado para responder sim. São eles que vão responder, são eles que vão absolver ou não o seu cliente, desclassificar ou não o seu cliente. Então, eduque os jurados. Nesse sentido, você deve fazer alguns estudos, que existem algumas técnicas a respeito de como você convencer uma pessoa a responder sim ou não, isso ou aquilo. Então, não perca essa oportunidade, porque tudo que você fez, a primeira fase do processo, a segunda fase, aquele monte de pergunta lá no contraditório, ampla defesa e tal, tudo que você fez vai ser resumido neste sim ou não. E aí tudo vai por água abaixo se a resposta não for aquela que você está procurando. Então, essa parte aqui, dependendo da situação, ela é muito mais importante que as outras partes. Pois é essa parte aqui que vai levar o seu cliente para a cadeia ou vai ficar em liberdade. Ou vai sair de um tipo penal e vai para outro tipo penal. Lógico que você tem que tentar fazer essa desclassificação para um tipo penal mais suave. Mas é essa parte aqui que vai te dar o sucesso no seu trabalho. Perfeito, amigo? Fica com essas dicas que eu reservei aqui para você. Eu falei quase tudo aqui, né? Não falei detalhes, mas falei quase tudo aqui a respeito de um júri, né? De um júri. Isso aqui é muito importante, ok? Um abraço, sucesso, até a próxima.